Fala, professores, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma semana de aula com aquela animação total. Espero que vocês estejam bastante felizes com tudo que vem acontecendo nos grupos de crescimento de vocês. A semana, quando vocês estiverem assistindo os vídeos, eu quero que vocês tragam à memória tudo que Deus está fazendo. Para essa semana, dentro desse bloco de metanoia, eu vou tratar de ser o mais breve possível e falar o principal. A gente vai ver e aprender sobre criados para ser semelhantes a Jesus. Criados para ser semelhante a Jesus. Para isso, vocês vão começar lendo um texto básico que está em Romanos 8, 29. Então, vocês vão ler esse texto, Romanos 8, 29. Se vocês quiserem falar um pouco desse texto, explicar um pouco desse texto, você está livre para fazer isso, só que o interessante é você não fugir um pouco daquilo que é o tema da nossa aula. Preciso, e é uma orientação nossa, que durante toda essa aula você fale, repita, fale para os alunos escreverem, fala para eles repetirem, fala para eles, memorizarem. Essa frase precisa estar na mente de vocês, que vocês foram criados para se tornarem semelhantes a Cristo. Por que eu estou falando para vocês repetirem, falarem, escrever, pedir para o aluno repetir? Porque isso faz parte, certo, do mecanismo de aprendizado. A nossa mente ela é falha, por isso que aquilo que a gente não repete, a gente esquece. Aquilo que a gente não escreve, a gente esquece. Então é necessário que você, como professor, repita diversas vezes que você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Para você entender o real sentido dessa metanoia. Para isso mudar o nosso entendimento. Desde o início, já na aula, você vai ter que levar isso. Você pode começar com isso depois de você repetir essa expressão. Que desde o início, esse sempre foi o interesse de Deus para as nossas vidas. Quando a gente vai lá para o Gênesis 1, 26, vai dizer assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o interesse de Deus, a vontade de Deus é que nós venhamos ser parecidos com Ele, certo? E venhamos ser parecidos com Cristo. E essa intenção de nos fazer parecido com Ele não é para guiar para a gente, não é direcionar a gente para uma vida de conforto, mas sim para uma vida de desenvolvimento no nosso caráter. Uma vida de desenvolvimento no nosso caráter, na nossa estrutura, no nosso eu. Por isso que nós devemos nos parecer com Cristo. Quando Deus fala que façamos um homem à nossa imagem e semelhança, Ele está falando ainda de um período onde o pecado não existia. Só que hoje nós precisamos ainda nos tornar e nos parecer com Cristo, nos parecer com Deus. Só que a essência do pecado fez com que a gente se desviasse dele. E somente agora, nesse novo desenvolvimento, num caráter com Cristo, nós podemos nos parecer com Ele. Então, dentro dessa lição, a gente precisa entender isso. O primeiro tópico já vai falar isso, que crescer ou se desenvolver é algo que é doloroso, é algo que muitas vezes pode assustar. Por quê? Porque não é, às vezes, nossa inclinação não é para se parecer com Cristo, mas a gente precisa entender que nós precisamos nos parecer com Cristo. Essa é a verdadeira metanoia, certo? Não há crescimento nenhum, não há mudança, não há crescimento nenhum, não há desenvolvimento nenhum sem mudança. Então traga para o seu aluno que nós precisamos nos livrar do velho homem para experimentar um novo homem, para viver as novas coisas que Deus tem para a gente. Lá em 2 Coríntios 5,17, aborde esse texto, fale dele. 2 Coríntios 5,17 é um texto que você vai agregar na sua lição, certo? Deixando para trás as coisas velhas, certo? As coisas que já se passaram. Então, Deus, quando nos chama, Ele nos chama para viver algo novo. E esse novo é para se parecer com Ele. Ah, João Mateus, mas é doloroso. Ah, João Mateus, mas é difícil. Mas sim, isso é assim mesmo, até mesmo no crescimento. Existem muitas das vezes
quando o indivíduo está crescendo, isso pode causar diversos tipos de dores, o que é normal na fase de crescimento. Então, o crescimento, o desenvolvimento, ele vai muitas das vezes gerar dor na gente, mas tudo isso é para que a gente possa se parecer com Cristo, certo? Ah, João Mateus, mas agora não está doendo, mas agora parece que as coisas estão normais na minha vida. E aí a gente vai para o tópico 2 da nossa lição, que você vai ler e você vai explorar esse tópico 2. Deus, ele trabalha nas nossas vidas, ele aperfeiçoa o nosso caráter, mesmo quando nós não estamos vendo, mesmo quando nós não estamos sentindo isso. Assim como nas estações que acontecem, muitas das vezes a gente não sabe quando muda uma estação. Agora mudou uma estação. Hoje a gente tem esse aparato de saber, tal época começa o verão, tal época começa o inverno. Mas antes não se sabia. Assim também é composta as nossas vidas por estações. E muitas vezes a gente não entende essas estações, certo? Mas todas essas estações que nós estamos passando, todos esses momentos que nós estamos passando, são momentos que Deus está trabalhando na gente para transformar a gente em homens e mulheres que se parecem com Cristo. Então você vai falar nesse segundo tópico, que na nossa vida nós passamos por diversas estações, nós passamos por diversos momentos. Só que nessas estações que muitas das vezes a gente não consegue identificar, Deus está trabalhando para que a gente possa se parecer com Cristo. Às vezes situações são colocadas diante da gente para que a gente possa moldar o nosso caráter. Às vezes Deus nos coloca em provas, em circunstâncias, para ver aonde está o nosso coração, para ver se a gente está se aperfeiçoando com Cristo. Por isso que lá em 1 Coríntios 11:1, use esse texto. Sedes imitadores, Paulo vai falar, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Dentro das estações que nós estamos vivendo, dentro dos momentos que nós estamos vivendo, você precisa trazer para o seu aluno que ele precisa ser imitador de Cristo. Quando muitas das vezes forem colocadas bandejas, propostas, assim como fizeram com Daniel, assim como fizeram com seus amigos, olha, se prostra aqui, olha, se curva aqui, você precisa entender que muitas das vezes são estações, são momentos que são colocados nas nossas vidas, para que a gente venha ser imitador de Cristo, para que a gente venha ser moldados por Cristo. Então, nesse tópico 2, a gente precisa entender que Deus está trabalhando, ainda que a gente não veja, mas nesse contexto, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Ok? Até aí? Então, no terceiro e último tópico da nossa lição, nós precisamos entender que nós não devemos desanimar. A nossa caminhada, ela é assim. Às vezes nós estamos caminhando bem, estamos passando por momentos bons e eu estou me parecendo com Cristo, as coisas estão dando certo, mas parece que às vezes você cai, às vezes você desanima e você não pode desanimar, certo? Você precisa guardar essa palavra no seu coração. Deus não concluiu a obra dele, ainda quando você, eu fui salvo agora, mas existe ainda um processo de santificação. Existe um processo. A obra não foi completamente concluída somente no ato da salvação, mas a obra é concluída quando nós estivermos na glória com Ele. Então, durante todo esse processo da sua vida aqui, depois que você aceitou Jesus, depois que você agora está na família de Cristo, existe um processo de santificação e você não pode desanimar. Existe um texto interessante que você pode abordar nessa parte da lição de Filipenses 1:6, certo? A gente precisa entender, para concluir, que não existe atalhos para maturidade cristã. Não existe atalhos. Não existe caminho fácil, certo? A porta ainda continua estreita. Então, por isso que nós dependemos de Cristo. Nós precisamos estar cada dia nos colocando à disposição para estarmos semelhante a Cristo, perseverando como santos e irrepreensíveis. Então, o caminho que Deus nos colocou é esse, é um caminho para que a gente possa parecer com Cristo, ainda que nos apresentem propostas. Você precisa parecer com Cristo, porque você foi criado para ser semelhante a Jesus.
Ok, essa aula você precisa trazer isso o tempo todo para o seu liderado. Metanoia é mudança de entendimento. Você foi criado para ser semelhante a Jesus. Todo o caminho da sua vida aqui, os textos da Bíblia, que as coisas velhas se passaram, você agora é imitador de Cristo. Os Filipenses 1:6, para você não desanimar. Ou seja, existem momentos mesmo na nossa vida que a gente vai enfraquecer, vamos passar por momentos difíceis, mas não desanime, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então, o processo de maturidade cristã, para ser semelhante com Cristo, ele é um processo contínuo. Não acabou no dia que você aceitou Jesus, não acabou no momento que você falou, eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador, mas existe um processo cada dia para a gente ser semelhante com Jesus. Amém? Qualquer dúvida, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição, gente. Forte abraço, a paz do Senhor Jesus.